Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Giovanni Coelho, está começando o programa Viva a Vida. E hoje, meus amados, nós vamos falar sobre um casamento abençoado, ok? E para tanto, eu tenho aqui a grata alegria de receber aqui hoje nosso amado irmão, pastor Elcio, juntamente com a sua esposa diaconisa Amém. Silvia, da IEP Sede. Eu quero cumprimentá-los. Pastor, paz do Senhor, uma alegria tê-lo aqui hoje. A paz do Senhor, pastor Giovanni. É muito gratificante poder estar aqui, dando testemunho daquilo que Deus fez conosco, né? É muito importante as pessoas saberem o quanto Jesus pode mudar a vida de um casal como mudou o nosso. Amém. Diaconisa Silvia, paz do Senhor, uma Paz do honra também Senhor. tê-la aqui hoje. Paz do Senhor, pastor. É uma honra para a gente estar aqui contando um pouquinho da nossa vida para vocês. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu separei aqui um texto, só para a gente ter um texto base aí para o nosso bate-papo, para a nossa conversa. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que eu acho que é bem, que faz uma referência do que a vida de vocês hoje diz assim: é assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Né? Bom, sobre este assunto que nós vamos falar sobre um casamento abençoado, eu queria aqui abordar hoje junto com os irmãos, situações como as que vocês viveram, por exemplo, de pessoas que de repente chegaram na igreja, já tendo vivido um primeiro casamento, que, seja lá por que motivo for, não deu certo, né? E que chegaram na igreja, Cristo fez uma obra poderosa, e tiveram a oportunidade diante de Deus de restituir, de constituir uma família. Deus deu uma nova família, e hoje, em Cristo, vive uma vida abençoada. E eu posso até dizer como testemunha, porque conheço os irmãos há já alguns anos, os irmãos hoje podem ser referência nesse ponto, ou neste tema que nós vamos falar aqui hoje. Amém. Então, para mim, realmente é uma honra, e eu sei que a vida dos irmãos, em particular, como também como casal, é hoje uma referência dentro da igreja, uma testemunha viva da obra poderosa de Cristo na vida de uma pessoa ou na vida de um casal. Amém? Por isso que é uma grande alegria ter vocês aqui hoje. Ok? Amém. Eu acho que esse versículo ele é bem referente, né? Faz uma referência exata sobre o que a vida de vocês é. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês. Eu lembro que quando vocês chegaram na igreja, né, já tendo vivido essa experiência de um primeiro casamento, mas aí estavam juntos, chegaram na igreja, conheceram a Cristo. Conte para mim aí, começar aqui com o pastor Elcio, conte para mim aí um pouquinho, pastor, como que foi aí essa chegada a Cristo, essa situação, como vocês de repente se conheceram e chegaram na igreja juntos e tudo que Deus operou na vida de vocês. Queria que você falasse rapidamente o início da chegada na igreja. Então, pastor, quando Jesus entrou na minha vida, nós fomos numa reunião, num lar, na casa do hoje pastor Fábio, né? E ele, quando revelou Jesus para nós fomos lá curiosamente, né? Conhecer, nós não tínhamos costume de frequentar culto de um lar. E aí nós fomos, e minha esposa convidou para ir, porque eu estava indo em uma outra religião, e ela achava que era importante eu ir nessa reunião no lar, porque falava de Jesus Cristo, falava da palavra de Deus, e eu estava caminhando para o caminho errado, já no conhecimento dela, porque ela já conhecia Jesus antes que eu, e ela estava fora dos caminhos do Senhor, e eu fui com ela nessa reunião, e depois dessa reunião, meus olhos abriram para a palavra de Deus e para Cristo. E aí o que aconteceu? Daí eu perguntei para ela se ela podia dizer para mim aonde tem mais o Jesus que nós conhecemos naquele lar, né, naquela reunião. E aí ela mostrou para nós algumas igrejas, né? Fomos visitar e acabamos parando na igreja evangélica de Pinheiros, né? Que foi algo que mudou totalmente a minha vida, porque lá foi selado o que começou naquele lar, naquela casa, né, de oração lá, naquele ponto de pregação lá, eu acabei sendo alcançado pelo Senhor, e todos nós, até ela estava fora, voltou para os caminhos do Senhor, nossas parentela, mãe, irmão, tudo, foi junto conosco também, porque estavam impressionados, né, com a disposição nossa de querer buscar a Jesus, né, na igreja evangélica por causa daquela reunião. Então, a partir daí, nós começamos a ter experiências com Deus
e nós namorávamos só. E aí nós começamos a ser envolvidos pela palavra a ponto de a palavra nos fazer casar, mudar a visão, mudar o entendimento de tudo que nós pensávamos a respeito de relacionamento, casamento, porque nós dois não queríamos casar mais. Nós tínhamos já esse ponto entre nós definido já, mas jamais esperávamos que Cristo entraria nessa história, ia dar outro norte para as coisas e nós haveríamos de, depois de alguns meses na igreja, casarmos, como aconteceu em outubro. Deixa eu perguntar aqui, Silvia, o pastor acabou de falar aqui que no início vocês não pensavam em casar. Isso seria, em tese, de repente pela frustração de um primeiro relacionamento que não deu certo? Tanto a irmã como ele? Sim, com certeza. Porque depois que a gente começou a namorar, a gente fala só isso. Não, casar não. E eu já conhecia o Senhor Jesus já, mas estava afastada quando conheci Ele. Aí eu falava, não quero mais. E quando a gente se viu numa situação em que eu vi eu ia perder. Então, nós começamos a trabalhar aquilo. Falei, Senhor, eu conheço o Senhor. Eu não posso deixar ele se perder, porque eu o amava e eu não queria que ele ficasse longe de mim. E nessa situação que a gente se envolveu, até isso ele falou, se você não quiser que eu vá nesse lugar, então a gente não vai ficar mais junto. Aí eu me empenhei mais em fazer ele conhecer o Senhor, a conhecer a palavra e a conhecer uma igreja que eu achava importante. E no caso a irmã já tinha sido do evangelho um tempo, nesse período que vocês se relacionaram, a irmã estava afastada da igreja, é isso? Estava afastada da igreja, já era da igreja evangélica de Pinheiros, já conhecia o Senhor há alguns anos, e eu me afastei por conta de toda essa frustração, que quando eu comecei na igreja, foi por causa disso, porque eu estava me separando, e naquele desespero de buscar algo para a minha vida, que eu já tinha minhas filhas, então eu comecei a procurar alguma coisa que me preenchesse. Nessa época eu conheci o Senhor Jesus, e fiquei muitos anos. E depois, por causa de toda essa frustração, e achar que eu ia ficar sozinha mesmo. Eu me conformei em ficar sozinha. E depois, nesse meio tempo, o Senhor me colocou ele na minha vida. Então, eu quis mudar essa situação porque eu ia perder. Daí, nós começamos a ir para a igreja juntos nessa época. É interessante a gente perceber, os irmãos viveram essa experiência e podem falar com muita propriedade, né? Até do que a irmã mesmo comentou. É que hoje, muitos casais, né, que às vezes, hoje existem muitas separações, muitos divórcios, e pessoas que às vezes, eu digo, não estou nem dizendo de pessoas evangélicas, mas digo no geral no mundo, né? Hoje as pessoas casam, ficam um ano e se separam. A gente vê hoje isso, a gente vê nos jornais, vê na televisão, no meio da mídia, enfim. E muitas pessoas que às vezes vivem a frustração de um casamento que não deu certo, acabam optando por isso mesmo, a não querer tentar mais, não querer casar mais, não querer ter família, e ver o casamento como uma instituição falida. Né? Que talvez fosse exatamente essa visão que os irmãos tinham, né, pastor? Sem dúvida. Quando nós entramos na igreja, nós começamos a perceber que, pela palavra de Deus, nós tínhamos a oportunidade de começar uma vida nova de uma forma diferente. Não baseado nos conceitos que aprendemos com nossos pais, mas agora com um conceito baseado na palavra de Deus. E a palavra de Deus, o senhor acabou de ler aí. Quando a gente nasce em Cristo, nós temos a oportunidade de começar uma nova história. E nós dois, Deus nos deu essa oportunidade de começar uma nova história. Então nós entramos na igreja, começamos a conhecer a verdade foi libertando, e essa verdade que libertava nos atraía a termos um casamento, a termos uma casa, uma família, porque Deus dizia, pelos seus profetas na igreja, que Deus tinha uma obra na minha vida. Que eu não fui chamado para ser cauda, eu fui chamado para ser cabeça. Amém. Eu não nasci para ser destruído, mas sim para ser edificado sobre uma rocha e fazer a diferença na terra. Então esse era o chamado de Deus para a minha vida. Então eu amei essa obra, eu sonhava no meu coração um dia poder refazer a minha vida tudo de novo, porque estava destruída. São 6 anos dedicado a um casamento que por incompatibilidade de gênero foi acabado. Quer dizer, acabou por causa de incompatibilidade de gênero? Isso é uma grande mentira, entendeu? Isso não podia ser verdade. Pastor, e que no caso de vocês, como talvez seja no caso de muitas pessoas,
que nem o senhor falou, o senhor citou aqui um motivo, com certeza a irmã também tem os motivos pelo qual o casamento dela não deu certo numa primeira instância. A grande verdade é que a falta de Cristo na nossa vida, ou a falta de ter a palavra como sustentabilidade sobre nós, é o que faz, na verdade, muitos casamentos não darem certo. Né? Então, os irmãos mesmo viveram na carne uma experiência de que, seja por um motivo como este, foi o suficiente para destruir um casamento lá atrás. Né? Eu acho que é importante as pessoas que nos assistem hoje saberem disso, porque é o que, na verdade, acontece no mundo afora. As pessoas se separam por várias situações que julgam ser suficientes para separar um casamento, para destruir um casamento. Mas, quando Cristo entra nesse negócio, esses motivos, pastor, que talvez, de repente, nesse agora, num casamento em que vocês hoje têm juntos, né? Os irmãos são casados há 17 anos, estou certo? 17 anos. Aí, como eu lembrei, pastor? Ah, 17 anos benção. casados. Você viu? Não lembro do meu, eu lembro do de vocês. Esse ano faz Glória a 18, Deus. viu? 18 anos? Dia 10 de outubro. Não, é só agora. para minha esposa, que depois vai assistindo ficar brava comigo, não é que eu lembrei de um casamento, vocês que me falaram antes, né? É. Mas, quer dizer, 17 anos, e talvez muitos dos motivos dos quais os irmãos viveram num primeiro casamento, talvez até viveram neste segundo casamento, Com toda mas que agora certeza. com Cristo fez toda uma diferença. Né? Muito. É interessante isso, né? Que a incompatibilidade de gênero que acabou um casamento, hoje, para nós, está fora de questão hoje. Por quê? Porque agora nós não olhamos mais para o que os outros acham, e nem por aquilo que nós mesmos pessoalmente achamos. Mas hoje nós agora olhamos para a palavra e agora caminhamos junto, já com a verdade dela, a minha e a da palavra. E sempre ficamos juntos com a da palavra. Que isso é o alicerce do nosso Com casamento certeza. hoje. Então, hoje é o que nos faz feliz, e hoje é o segredo para ser feliz hoje, eu creio, é que os dois tendo a verdade da palavra como referência, como norte para o nosso relacionamento. Então, quando nós dois temos alguma dificuldade, tanto com os filhos, tanto na nossa vida pessoal, nós olhamos para a palavra e, se não conseguimos entrar no entendimento, nós buscamos conhecimento de um pastor, de um homem de Deus, alguém que conheça melhor a palavra do que nós, e aí discutimos o assunto com ele, e aí juntos, baseado na palavra, tentamos achar a melhor alternativa. Legal, glória E a é Deus. isso que tem fortalecido esses 17 anos. E é isso que eu queria até perguntar, Silvia, diaconisa, 17 anos de casados, não são 17 dias, não são 17 meses, são 17 anos, é uma vida. Uma vida. Né? Eu lembro quando os irmãos na igreja, as crianças eram pequenas, hoje estão Era. tudo aí, já, uma está Totalmente. casando, o outro já casou. Já né? casou. Agora, esses 17 anos, Silvia, foi um mar de rosas? Não foi. Mesmo em Cristo, foi um mar de rosas? Não foi. Não foi Porque passando. eu até imagino, porque aguentar o Não. pastor Elcio 17 anos, né? Que obra, hein? E ainda mais 4 ó. filhos. 4 filhos? Porque quando a gente se casou, eu tinha 2 meninas, ele tinha um menino, e depois nós tivemos Samuel. Uhum. E a gente uniu todo mundo. Quer dizer, as crianças eram 5, 6 e 7 anos de idade, eles tinham. Então, nós pegamos a fase das crianças, depois a adolescência, que é uma fase mais difícil, que foi onde nós passamos muitas dificuldades, porque criança, quando é criança, ótimo, você fala, vem aqui, ele vem, senta ali, ele senta. Depois, quando eles crescem e acham que eles estão podendo já, aí muda tudo. Então, nós passamos muitas dificuldades, muitas. Então, e o Senhor me ensinava assim, quando você estiver passando por situações, louve o meu nome, dê glória, dê graças, porque assim eu vou te livrar de todas as situações. E foi tão importante isso na minha vida, pastor, eu aprendi tanto isso, foi uma lição para a minha vida, porque todas as situações que eu vivo até hoje, eu lembro disso. Qualquer situação, vou louvar, vou adorar, porque o Senhor vai me dar livramento. Amém. E vai dar livramento para os meus filhos, porque o que o Senhor fez com os meus filhos, principalmente uma delas que eu tive mais dificuldade, porque o Senhor deu tanto livramento, que hoje eu olho para ela, até ela fala, só o Senhor. Porque foram muitas coisas que nós vivemos. E nós estávamos firmes e fortes ali com o Senhor, que foi o que fez a gente passar por todas as situações. Porque não foi mar de rosas, não. Foram muitas lutas, bastante. E é legal a gente olhar essa situação toda, porque a vida cristã não nos isenta de problemas no casamento, não nos isenta de problemas com os filhos, nós mesmos com 4 viveram essa situação. E é importante quem nos assiste entender isso. A diferença é que, em meio a todas essas coisas, Cristo, Ele nos fortalece, né, pastor? Ele Aliás, faz a diferença. Tem um texto que a gente usa muito, Filipenses 4,13, diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se a gente olhar o versículo antes, aliás, queria até fazer questão de ler aqui os irmãos.
particularmente eu gosto muito desse versículo. Capítulo 4, 13, no 12 ele diz assim, ó, o apóstolo Paulo: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, acho que o grande diferencial, e os irmãos podem falar isso melhor do que eu, no que diz respeito à família de vocês, é que os irmãos passaram por esses momentos bons e ruins, Sim, né? Seja no casamento, certeza. entre vocês, seja com os filhos, em geral, mas Cristo foi o grande diferencial, né, pastor? Sem dúvida. Era interessante até que algumas situações que nós vivemos, até em relação à nossa adaptação, né, de vida, eu com ela com as suas experiências pessoais e eu com as minhas. O interessante é que nós buscávamos soluções para os nossos problemas, até parecido com aquilo que já vivemos, de joelho dobrado. Nós dobrávamos o joelho e buscava de Deus resposta. E nós não conhecíamos um Deus que falava com nós. E aí passamos a conhecer um Deus que falava com a gente. Então a gente dobrava o joelho, punha a cara no pó e questionava as situações que vivíamos, parecendo até que viveríamos de novo a mesma coisa. E aí o Senhor vinha com a resposta: não temas, eu estou contigo, não se espante, eu sou o seu Deus, né? Guarda teu coração, louve ao Senhor, confia em mim, fica quieto, não fala, espera. Então são coisas que antes, para mim, era impossível. Eu sempre fui um cara que falava muito, e falo ainda. Só que hoje eu falo da palavra de Deus. Amém, Eu não falo mais de coisas vãs, de bobagem. Aliás, se quer ver eu em rodinha, eu falo muito, né? Mas pode parar na rodinha para ouvir, que você vai ver eu falar de Cristo, da palavra de Deus. Essa roda não é de esclarecedor, é a roda dos santos, né, pastor? É a roda de esclarecedores da palavra, pastor. É tremendo. Então, quanto mais eu conheço a palavra, mais ela vai libertando áreas da minha vida que eu sabia que antes eu errava no tomar as atitudes, e hoje já não erro mais, porque antes de falar, primeiro eu vou orar. Primeiro eu vou buscar de Deus. Aí Deus esclarece a forma que eu devo agir. A maioria das vezes, pastor, todas as vezes que eu orei para reclamar dela diante de Deus, a maioria, 95% das vezes, Deus sempre falou a mesma coisa para mim: aquieta, eu cuido, eu dei ela para você, eu cuido. Só faça uma coisa: ame, ame e ame. Só, pastor. Eu nunca, nas minhas frustrações, nas minhas reclamações para Deus sobre ela, sobre meus filhos, sobre situações, nunca eu ouvi outra palavra. Nunca ouvi a palavra de Deus dizendo: vai lá e brigue com ela, não, afronte, não, saia desse relacionamento. Nunca ouvi isso. Sempre, nas minhas orações, o Senhor sempre disse, esses 17 anos: ame, perdoe, aquieta. São 3 frases, irmão, que pastor, sempre tenho ouvido. O senhor falou duas coisas interessantes que eu acho muito legal da gente considerar aqui hoje no programa, até mesmo porque, mesmo para o casal crente, às vezes se faz uma alusão de que o casamento de um crente é um casamento perfeito, que todo mundo chega na igreja de mãozinha dada, felizes, né? Todo mundo se ama, e aquela coisa mil maravilhas, né? E eu acho que é importante, porque eu vivo isso no meu casamento, o senhor vive, eu já ouvi o pastor Osmil, que hoje é o apóstolo nosso, então hoje é uma cobertura espiritual sobre o ministério, ele também já falando isso. É importante as pessoas entenderem que o mesmo casamento de quem é crente não é um mar de rosas, né? O senhor citou aqui, e eu também poderia falar de mim, como também a minha esposa poderia falar de mim. Quando eu fui reclamar diante de Deus dela, né? Talvez ela poderia falar a mesma coisa, a minha esposa poderia falar de mim também a mesma coisa, porque nós somos pessoas diferentes. Sim. E o casamento, eu até já ouvi um pastor falando isso, o casamento ele não vem pronto. Você constrói o casamento ao longo da vida, né? Você constrói um lar ao longo da vida. Então, nós temos problemas como qualquer outra pessoa, temos diferenças na vida conjugal, como qualquer outro casamento. O senhor mesmo citou aí, que situações, depende que o senhor, de repente, pensaria diferente dela, ou ela diferente do senhor, de repente, vocês nem chegassem em um comum acordo, mas, e isso existe dentro da igreja, nos casais da igreja, no nosso casamento, o meu é assim, o do senhor é assim, o nosso é assim, mas a grande diferença, o senhor citou aí, primeiro, nós levamos diante de Cristo. Né? Antes, talvez, você levaria para as amigas, porque meu marido, talvez você levaria para os seus amigos, porque a minha esposa, né? Talvez levaria diante de outras pessoas, mas hoje, que o senhor falou, nós levamos diante de Cristo, e Cristo nos orienta.
né? Às vezes até nos convence, ele fala, não, faça isso que vai dar certo, né? Ame, tenha essa atitude. E eu acho que é importante a gente explanar isso, né, pastor? Até se vocês de repente quiserem comentar um pouco mais, porque mesmo na vida cristã, os problemas existem, as divergências existem, as situações diversas existem, mas a grande questão é que Cristo está nesse negócio, né? E é muito interessante, pastor, porque assim, quando eu ia reclamar, o senhor falou, olha para você. Vê primeiro o que você está fazendo, para depois você questionar ele. Amém. Então, eu começava a olhar para mim, falei, então, deixa eu olhar essa situação, que deve ser eu mesmo. E quando eu ia observar, era eu mesmo, não era ele. Então, o Senhor sempre mostrava, como ele mesmo disse, ame, mas olha o que você está fazendo também. Uhum. Então, eu parava e analisava e via que o erro estava em mim mesmo, sempre. Amém. E glória a Deus por isso, porque você vê que diferença faz a palavra de Deus na vida da gente. Exato. Então, muitas vezes também tínhamos dificuldades, e houve, que nós dois não entrávamos num bom senso. O que a gente fazia? A gente buscava um sacerdote. Por isso a importância nós temos um pastor sobre a vida da Amém. gente. Aí o que acontecia? Nós dois estávamos num impasse. Buscávamos a Deus, mas mesmo assim parece que precisávamos tomar uma atitude. Não dava só para ficar quieto e esperar, tínhamos que tomar uma atitude. E nós não conseguimos entrar em entendimento. O que fazíamos? Chamávamos um pastor, ou às vezes nós íamos até um pastor da nossa igreja, né, o pastor Osmil, o pastor Marcelo, é testemunha disso. Então, levávamos o problema para ele, então tinha o parecer dela, tinha o meu e tinha do sacerdote. E aí, irmão, nós misturava tudo isso, via o bom senso, que seria melhor, né? Nós tivemos um caso com a nossa filha, que eu queria tirá-la de casa, mandar embora de casa. E aí ela falou, não, tem que ficar. Eu falei, não, mas tem que mandar embora, ela tem que ficar. Então, o que eu falei? Então, vai lá atrás do pastor, vai conversar com o pastor, e aí procurou o pastor Marcelo, conversou os dois, entraram no entendimento, aí os dois decidiram lá que ela tinha que ficar. Só que eu queria que fosse fora. E aí o que acontece? Daí eu fui conversar com o pastor, eu conversei com o pastor, aí ela também conversou e tal, e aí, por causa de seu sacerdote trazendo a palavra para nós, e eu crendo que ele é sobre a nossa vida, eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos esperar, vou fazer o que vocês querem, e vamos ver se isso é de Deus mesmo. E passou-se um tempo, e descobrimos que era de Deus mesmo, esperar, e aí Deus trabalhou, próprio Deus permitiu que ela saísse naturalmente, sem briga, sem nada, para depois, irmão, ser restaurada da forma de Deus. Glória a Deus, né, pastor? Entende? Então, quer dizer que eu tentei fazer do meu jeito, e achava que o meu jeito estava certo, mas quando houve discordância, nós precisamos buscar uma terceira forma de resolver. E aí o sacerdote entrou nessa hora, fez a diferença, e eu acho que é isso que falta nas igrejas hoje. Nós darmos crédito ao sacerdote. Eu não sou dono da verdade. Eu não sou cara acima de todas as coisas. Eu sei que eu tenho dificuldade, tenho limitação, eu tenho uma visão até limitada, mas nós temos um sacerdote sobre nós. Amém. Que ele tem uma visão ampliada. E ele foi colocado lá para isso, para nos ajudar nessas questões. São poucas as que nós tivemos que ir até o sacerdote, poucas. Porque a maioria Deus tratou com nós. Mas aquela que foi acima do que nós poderíamos entender ou compreender, que nós não entendíamos o propósito de Deus, aí entrou o sacerdote, Cara, uma direção deu do a profeta, direção, né? o profeta deu a direção, e a palavra de Deus fala isso. Se nós cremos no nosso profeta, nós prosperaremos. E é isso que nós fizemos. Cremos e saímos da situação ileso. Hoje minha filha é uma bênção, é a que mais brinca com nós, que parece que mais nos ama nas suas atitudes, né? Sendo que era ovelhinha negra, né, que ficava ali dando trabalho, e hoje é uma benção, casou-se no civil, né, e agora estamos esperando a vontade de Deus aí, para Deus preparar, para que um dia ela na igreja cumpra toda a obra que Deus precisa completar. A promessa de Deus vai se cumprir, né, pastor? Amém. Amém. Pastor e diaconisa, hoje, 17 anos de casados, né? Nós citamos aqui situações diversas, vamos alguns exemplos de situações que vocês viveram, mas o casamento de vocês é uma bênção? É uma Você Maravilhoso. se arrependeu de ter casado aí, que essa bênção? Jamais. Jamais. Não. Essa é a razão da minha vida. Aliás, é interessante, né? Quando eu era menino, eu pedi ao Senhor que me desse uma mulher de olho claro. E na caminhada, eu esqueci disso e fui caminhando, e fiz as minhas escolhas.
E aí as minhas escolhas, como diz a própria palavra, que caminham para o homem, parece bom, mas acaba levando à morte. É verdade. Realmente para mim aconteceu isso, parecia bom, mas no fim acabou sendo destruído na caminhada. Aí o que aconteceu? Quando Jesus entrou na minha vida, eu comecei a orar, a buscar e até perguntar a Deus se era ela mesmo, a pessoa que eu deveria casar, porque afinal de contas agora Jesus entrou e é tudo novo. E aí o Senhor me fez lembrar o sonho de menino, que eu queria uma mulher de olho claro. E ele falou, olha, se você deixasse para mim desde o princípio, talvez não tivesse passado tudo o que passou. Mas o que eu tinha preparado para você, está aí, ó, na sua mão já. Amém. Uma Glória a morena, Deus. linda, de olho verde, né? Com uma filha linda de olho verde, uma de olho castanho, que nem é minha filha de sangue, mas é muito parecida comigo. E as pessoas que vê a gente na rua, até às vezes fala, que quando nós estamos juntos, fala, sua filha, a gente vê que é parecida. É parecida. Nem sabe, irmãos, o que Deus fez na nossa vida. E quando andamos nós, tem a foto até no Facebook, nós todos, né? Eu e os meus 4 filhos. E eu quero dizer para você, nem parece, irmão, que são de situações diversas. Parece que saiu de nós dois mesmo, porque tudo que Deus faz é perfeito. Pastor, Amém. e é interessante esse seu comentário, e a gente tem pouquinho tempo aqui, a hora passa rápido, né? Vocês falam, pastor, 30 minutos, vai passa rápido. rápido. Mas e é importante quem nos assiste, eu queria aqui frisar, que hoje vocês são uma família abençoada. Amém. 17 anos, o senhor hoje é pastor, a mãe diaconisa, Amém. auxilia hoje o pastor Marcelo lá na sede, e é uma casa e um lar sacerdotal. Alguém poderia nos assistir agora e falar assim, mas então Deus tem alegria no divórcio, Deus tem prazer na separação? É importante que as pessoas saibam que Deus não tem prazer no divórcio, né? Os irmãos viveram essa experiência no passado, como tantos outros irmãos, né, que eu poderia citar também, que viveram essa experiência. Deus não tem prazer no divórcio, Deus não tem alegria no divórcio, Deus não é Deus do divórcio, Deus é Deus da família, né? Foi, aliás, a primeira instituição de Deus. Amém. No entanto, os irmãos é um exemplo de famílias, de pessoas que viveram essa triste experiência de um casamento que não deu certo lá atrás, mas que uma vez se chegando a Cristo, e é isso que Cristo faz, Cristo nos dá uma nova oportunidade em todas as coisas da nossa vida, incluindo na família. Então os irmãos chegaram na igreja resolvidos, casar, não queremos mais, porque já vimos isso no passado, casamento não dá certo, uma instituição fala, e não queremos viver tudo de novo. No entanto, Deus mudou esse conceito que vocês tinham, né? Os irmãos se casaram, regularizaram a situação de vocês, casaram no civil, casaram na igreja, tudo certinho, e hoje, de repente, mesmo vivendo nesses 17 anos, situações que talvez no primeiro casamento viveram, hoje Deus mudou todas as coisas e trouxe uma conotação diferente. Então, a minha ideia, até de trazer vocês aqui, é em dizer, para quem nos assiste, que mesmo que, de repente, alguém chegue na igreja, viver nessa triste situação de um casamento que não deu certo, Deus pode fazer tudo novo. Vocês concordam comigo? Com toda certeza. Sem dúvida. Aliás, é interessante que quando eu casei com ela, a palavra que Deus deu para mim foi o seguinte, essa aliança que você faz hoje, não é com ela, é comigo. Amém. Você fazendo essa aliança comigo, você vai cuidar dela para sempre. Para sempre. Então, hoje, o entendimento meu em respeito a casamento, a relacionamento, é totalmente diferente do que eu tinha antes. Hoje é baseado na palavra. E a palavra de Deus fala, irmão, que tudo que Deus faz é para sempre. Amém. Então, meu casamento é para sempre. E muito mais fácil agora com Cristo. Muito mais fácil. Porque antes era eu e minha mulher e a luta com o meu próprio entendimento. Hoje não. Hoje é eu, minha esposa, nossos filhos, a palavra e o povo de Deus que anda com nós. Então, veja bem, é bem diferente. Muito. Hoje nós vivemos uma comunhão com o povo de Deus. Nós vivemos na igreja, nós vivemos louvando a Deus, servindo a Deus, fazendo a obra de Deus. Amém. Então, o que nós sabemos hoje? Que nós sabemos que tudo, baseado na palavra, vai dar certo. E nós, irmão, entendemos hoje que essa oportunidade que Deus nos deu, agora nós precisamos abraçar com unhas e dentes e ir até o fim. Porque Deus ama isso. Aqueles que vão até o fim. Aliás, Deus disse isso para Daniel, tu, porém, vai até o fim, né? Silvia, só que estamos chegando aqui ao final do programa, queria que a irmã deixasse vou quebrar aqui o script, queria que a irmã olhasse para essa câmera aqui, ok? E a irmã dissesse para, talvez alguém que esteja nos assistindo agora, que talvez chegou na igreja, vivendo essa situação que vocês viveram, de repente de um casamento que não deu certo,
Ou talvez está na igreja e vive situações no casamento, problemas no casamento, talvez até está pensando em se separar, mesmo estando na igreja. O que a irmã diria para uma pessoa que, de repente, está vivendo uma dessas situações? Pode ir lá para aquela câmera lá, deixa um recadinho rápido. Amém. Que o Senhor, Ele faz todas as coisas. Que quando a gente está numa situação em que eu não sei o que fazer, procura o seu pastor, conversa que ele vai te dar a direção perfeita, porque o que o Senhor fala é através do seu pastor. E ele dá a solução para o seu problema, ele coloca no seu coração, aquilo que o pastor fala é um refrigério no seu coração e você tem a direção perfeita daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Amém, glória a Deus. Pastor Elcio, para a gente encerrar, queria que o senhor resumisse, de repente numa frase aí, ou numa palavra, 17 anos de casados hoje no Senhor, como o senhor resume, numa frase ou numa palavra, o teu casamento hoje? Jesus. Jesus é tudo. Amém. A palavra de Deus, ela é o alicerce, é a chave para um casamento dar certo. Opiniões diversas temos, todo mundo tem, lutas temos, todo mundo tem, mas nós precisamos olhar para Cristo, precisamos olhar para o Senhor. Ele fala, Ele age a nosso favor, Ele quer que a família seja edificada sobre a rocha. Amém. E é essa a forma que a nossa família hoje é, na rocha. Amém. Amém. Pastor, obrigado pela sua participação, foi uma alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Silvia também, obrigado, Deus abençoe vocês. Uma alegria, pastor. Amém. Amém, a Glória a honra foi Deus. nossa. E eu sei que muita gente vai ser edificada por esse programa. Amém. Amém. Glória Espero. a Deus. Então é isso aí, chegamos ao final do programa Viva a Vida, tendo aqui esses dois amados irmãos, dando aí a sua experiência, contando a sua experiência, aliás, e eu sei que você que nos assiste será muito abençoado e edificado por essa programação. Amém? Ficamos por aqui, programa Viva a Vida, Igreja Evangélica de Pinheiros, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Até a próxima. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Profetize no nome de Jesus. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença, com bom perfume meus filhos irão, irão perfumar todas as nações, todas as nações. Eu e minha casa a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Oh, eu e minha casa serviremos. Profetize sobre a sua família, profetize sobre cada um deles.